em amor, bons fluidos, boas energias, pedindo para que todos esses recursos sejam renovados durante todo o tempo da nossa reunião. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Podem ligar os microfones. Adalberto, Miriam, é com vocês, tá? Podem fazer o evangelho aí, o tema que vocês escolherem, tá tudo ok. Boa noite a todos. Hoje nós vamos ler o capítulo 21. Falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelos frutos. Porque não é boa árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Lucas 6, 43, 45. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, os homens colhem uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 15 e 20. E respondendo Jesus, lhes disse: Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Mas o que preservar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser: Olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhe deis crédito. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios, maravilhas tais que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Atribui-se geralmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla, aplicando-se a todo o enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, portanto, ser profeta, sem fazer predições. Essa era a ideia dos judeus, no tempo de Jesus.
Eis porque, ao ser levado perante o sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos que estavam ali reunidos lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza, e dize quem foi que te bateu. Houve profetas, entretanto, que tiveram a presciência do futuro, seja por intuição ou por revelação providencial, a fim de transmitirem advertências aos homens. Como essas predições se realizaram, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Tudo bem? Júnior deu uma escapadinha. Boa noite, Cleiton. Boa noite, boa noite. Bem? Cleiton, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Você tá bom? Tudo bem, graças a Deus. De vocês, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá em casa? Hoje estou de folga. Opa, então tá bom. Então tá mais tranquilo. Então tá bom. Jalene, esqueci de perguntar. E a Jussara, como é que ela tá? Tá aqui. Ah, Tá não bem? acredito. Mas a Jussara... Mas como assim? Oi, Jussara. Seja bem-vinda. Ela não gosta de aparecer. Tá bom. Não tem problema. Hoje ela tá. Hoje ela tá. Que bom, fico feliz, viu? Gente, nós estávamos ouvindo aí o tema que foi exposto pela Miriam sobre os falsos cristos e os falsos profetas. Os profetas de antigamente, do Antigo Testamento, e aqueles que eram da época de Jesus, são os médiuns de hoje. E nas nossas reuniões, nos nossos encontros, principalmente nas nossas reuniões mediúnicas, muitos de nós estamos suscetíveis, sujeitos a sermos envolvidos por espíritos que se dizem espíritos de luz, mas na verdade são espíritos que se fantasiam de espíritos iluminados, mas são trevosos. Querem muitas vezes desvirtuar a reunião, e eles têm um poder assim muito grande de enganar o grupo, tá? Engana o doutrinador, engana o médium, engana o dirigente de reunião, tá? E isso é muito importante a gente observar, principalmente durante a conversação. Numa conversação pela mediunidade, perceber o tipo de espírito que está se apresentando. Normalmente, numa reunião mediúnica, a gente atende espírito que está mesmo ligado ao assunto material, em dificuldade, e essas dificuldades elas variam bastante, tá? Aquele que se apresenta como um espírito iluminado, fica de olho. Eu vou contar só um episódio que aconteceu comigo, tá? Já faz uns 3, 4 anos. Eu tava iniciando com o Hélio uma reunião na casa espírita antiga da Brigadeiro Galvão. E na hora do pedido de recurso, me veio no pensamento uma imagem de uma moeda. Mas imagine uma moeda com duas caras. Tem a cara e a coroa, mas imagine a cara com duas caras. Mas o que é isso daí? Por que está vindo esse tipo de pensamento para mim? Bom, eu meio que deixei de lado. E no final da reunião eu vou ver o espírito. E o espírito ele se apresentou como se estivesse bem mesmo. E eu deixei passar como se eu estivesse atendendo mesmo o espírito iluminado. Quando eu descobri, depois do fim da reunião, eu até tinha falado pro Hélio, me veio esse pensamento e tal. Ele falou, Júnior, observa aí que é informação. Depois que eu entendi, era um espírito que se fez passar por um espírito iluminado, mas era um espírito trevoso. E eu caí. Não deixei, não percebi o que estava acontecendo. Então, o que aconteceu? Por que veio aquele pensamento? Mentor espiritual me prevenindo de que alguma coisa diferente ia acontecer.
né? E muitas vezes os médiums interpretam uma informação de uma forma diferente. Ela pode vir, por exemplo, para uma outra mediunidade, não exatamente da forma como veio para mim. A informação pode surgir de uma forma diferente. Mas o que importa é a gente estar conectado a Deus e a Jesus nas nossas reuniões mediúnicas e prestar atenção no que vem de informação. Tudo bem? Eu estou falando isso também porque eu já automaticamente já estou entrando no tema do capítulo 12, que é o capítulo de clarividência e clareaudiência, do livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz. Tá bom? Miriam, Adalberto, obrigado, gente. Obrigado pela exposição, viu? Obrigado pelo tema. E hoje, gente, nós vamos falar um pouco sobre duas mediunidades que, de forma geral, elas são pouco comentadas. Muitas vezes não são pouco vistas. Existem reuniões mediúnicas em que nos componentes da mesa tem médium de vidência, sim, que tem a visão espiritual. Assim como também pode acabar entrando numa casa espírita alguém que tenha recursos de ouvir as vozes do espírito, né? Que é a mediunidade de audiência. Então, antes de entrar no livro do André Luiz, eu tenho uma apostila que eu acho que eu já passei por e-mail, de alguma forma eu já passei para o grupo, e alguns dos participantes daqui, o Cleiton, o Adalberto, o seu Bernardo, já tiveram contato com o curso de orientação mediúnica. Minha mãe também. Essa apostila, se não me engano, ela foi escrita por senhor José Bueno. Ele fazia parte da casa espírita antiga que a gente participou, mas infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. Mas é um grande professor e deixou um legado muito grande para a gente, e é por isso que eu vou iniciar então a live de hoje, passando informações sobre definições dessas duas mediunidades. Deixa eu ver se eu entro na página certa. Certo, está na página certa. Então, vamos falar um pouco sobre mediunidade de audiência. Diz o seguinte: é a mediunidade em que foi desenvolvida a possibilidade do médium escutar espíritos comunicantes diretamente através do seu ouvido carnal. É útil para o tratamento de obsessão quando o médium se esforça, trabalha para o bem, pratica a caridade e não tem muito envolvimento fluídico malévolo. Quando o médium está mais ligado a Deus e a Jesus, né? Ligado aos mentores. Nessas boas condições, é boa para transmitir mensagens e conhecimentos do mundo espiritual. É uma mediunidade em que o espírito comunicante tem uma grande possibilidade de enganar o médium, apresentando-se como mentor, guia espiritual ou benfeitor. Normalmente se identifica como parente ou pessoa já falecida conhecida do médium. É comum também se apresentar como componente de etnia admirada por ele. Por que é fácil um médium de audiência ser enganado? Porque ele não vê o espírito. Ele só ouve. Ele está ouvindo uma voz. E ele pode atribuir essa voz ao espírito iluminado. Ele não está vendo. Tá? Então é mais fácil ele ser enganado por um espírito que quer, de alguma forma, causar. No nosso português aqui. Em casos de perturbação, olha lá, essa parte aqui, que fala sobre a perturbação da mediunidade de audiência. Os espíritos falam ininterruptamente no ouvido do médium durante as 24 horas do dia. Causam-lhe um distúrbio psíquico e orgânico extremo. Ele passa a dialogar verbalmente com os espíritos comunicantes, invisíveis aos outros. O médium é tido na condição de louco ou dementado.
Quem é que não viu gente andando na rua falando sozinho? Né? Rosana, seja bem-vinda. Desculpa, eu te aceitei e na correria aí Não, imagina. acabei não te Eu também. cumprimentando. Eu tô na correria aqui também, só consegui entrar agora, desculpa. Tá bom, você tá bem? Tô bem sim, graças a Deus. Obrigada. Então tá joia, seja bem-vinda. Então, gente, é muito triste a vida de um médium de audiência que passa 24 horas por dia em perturbação. Muitas vezes não tem conhecimento, né? E não tem evangelização. Muitas vezes é uma pessoa que não tem cultura e acaba aí, por falta de conhecimento, por falta de uma instrução, tendo uma encarnação assim muito difícil, tá? Mas para quem tem recurso e sabe utilizar bem a mediunidade, ela é uma mediunidade que pode ser assim muito bem aproveitada para a ajuda dos irmãos desencarnados. Tudo bem? Vamos passar então para a definição da mediunidade de vidência, que André Luiz denomina como clarividência. É a mediunidade em que foi desenvolvida a visão espiritual do médium, permitindo-lhe enxergar fatos e situações do mundo espiritual, incorpóreo. É útil para o tratamento e despertamento de espíritos desencarnados, para a orientação dos encarnados e para atividades de pesquisa. Caracteriza-se por enxergar somente fatos bem localizados. Não há visão ampla. É como se fosse o facho de luz de um farolete, clareando um compartimento escuro. Somente onde a luz incide é que se enxerga, permanecendo tudo escuro em torno. Para se ver à volta, é necessário mudar o foco do facho de luz. Então é o seguinte, gente, o médium de vidência está sentado à mesa e muitas vezes, a maioria das vezes, ele orienta o dirigente de reunião, tá? Muitas vezes o dirigente de reunião ele é intuitivo, ele recebe informação pelo pensamento. Eu sou intuitivo. Numa reunião mediúnica, um médium de vidência me ajudaria muitíssimo. Tá? Ele tem um médium de vidência e bem evangelizado, ele tem condições de ajudar muito numa reunião. Tá? Porque ele enxerga o mundo espiritual. Então, mas como é que funciona? Ele está sentado à mesa. Imagine você sentado com os olhos abertos. O que você enxerga? Você enxerga aquilo que o seu campo de visão permite enxergar. Tá? Então, se você vê alguém assim passando do canto, nesse canto aqui, ó, com o olho fixo aqui em frente, você vai perceber uma movimentação. Só que atrás da gente, no nosso entorno, aqui atrás, o médium de vidência não enxerga. Ele teria que se deslocar, virar o corpo e procurar ao redor para verificar os espíritos que estão no ambiente. Na definição ele mostra, faz a analogia como uma lanterna. Imagine você pegando uma lanterna no ambiente escuro, apontando ela para uma direção. Ela vai direcionar o facho para uma determinada direção. O facho diverge e é aquilo que o médium vai enxergar. O entorno vai permanecer escuro, tá? Quem está entrando é a Sandra. Pelo que eu sei, a Sandra é a nova participante do grupo. Sandra, mais uma vez, seja bem-vinda e obrigado Muito por participar. obrigada. Obrigado por participar da live. Obrigada. Eu, como é a primeira vez, eu me perdi no horário. Agora que eu fui ver e vi que estava na live, entrei. A próxima vez, como a gente vai se acostumando com o horário, aí eu consigo não perder o ritmo. Desculpem o atraso e muito obrigada mais uma vez. Não precisa pedir desculpa, tá tudo certo. Atrasou, não tem problema. Pode entrar a hora que tiver que entrar, viu? Não fica tranquila. Muito obrigada. Tá? Se você quiser, se sentir à vontade, pode ligar a câmera, tá?
Desta vez eu não vou ligar, porque como eu me lembrei agora, da próxima vez eu ligo. Fica à vontade, tá? Muito Você, obrigada pela compreensão. imagina, você está escutando bem? Muito bem, Então muito tá, bem. então tá bom. Perfeito. Obrigada. Começa que horas? Às 8? Toda a nossa live é às quintas-feiras, das 8 da noite às 9 horas. Ah, tá bom. Muito obrigada, viu? Tá bom? Cada semana a gente apresenta um tema diferente, tá? E assim, hoje eu coloquei assim com pouca, assim, muito próximo do horário da live no grupo, mas na semana que vem a gente vai colocar com mais antecedência para o pessoal poder estudar e ter contato com o assunto antes de participar, tá bom? Muito obrigada, Fátima. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Gratidão. Então, gente, é assim que funciona, tá? O médium vidente, ele vê tudo do mundo espiritual. Ele vê as coisas que são bonitas, como os mentores espirituais, os espíritos iluminados, mas vê coisas que também não são boas e não são agradáveis. Espíritos que estão com deformidade no corpo espiritual, no perispírito, espíritos em formas animalescas, que nós chamamos de licantropia, que André Luiz explica no livro Libertação. Tudo isso é enxergado pelo médium de vidência. Até o médium se acostumar com isso não é fácil, tá? Precisa de evangelização e precisa de conhecimento para poder lidar com a mediunidade e aproveitar os recursos para a prática do bem. Então o médium vidente somente visualiza o que pode ver, dentro das possibilidades que enseja o seu estágio de evolução espiritual. Não existem dois médiuns videntes que enxergam o mesmo fato da mesma maneira. Tá? Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, para detalhar um pouco mais essa afirmação. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado por participar, mais uma vez. Gente, entrando no livro do André Luiz, no capítulo 12, o que acontece? É fim de reunião, né? Normalmente, ele está narrando o que está acontecendo durante a reunião, mas nesse caso é final de reunião. Então, o que acontece no final de uma reunião mediúnica? Né? O dirigente de reunião ele faz uma prece de encerramento, pede para os mentores fazerem a fluidificação da água, o desligamento dos espíritos que ainda estão ligados aos encarnados no ambiente, os espíritos que ainda estão no ambiente, para seguirem todos para tratamento nas colônias, e dá por encerrada a reunião, e muitas vezes em reuniões espíritas tem a palavra do mentor. Tá? Então, nesse caso, tinha passado aí o tempo, foram 2 horas de reunião, e na hora do encerramento, André Luiz, com Hilário e o instrutor espiritual Aulus, eles estão nos bastidores da reunião mediúnica observando o que está acontecendo na casa. E no fim da reunião, o mentor espiritual, vou tentar lembrar o nome dele já, agora, Clementino. O Clementino, ele orienta Raul Silva, que é o dirigente encarnado da reunião, a trazer um jarro de água para colocar sobre a mesa. E Hilário, que não tinha muito conhecimento, estranhou aquilo e perguntando: o que é isso? Isso é algum ritual? Aí o instrutor espiritual Aulus, ele explica: não é um ritual. Na verdade, essa água, ela está sendo preparada para ser fluidificada. E o que é a fluidificação da água? Todos nós trazemos com a gente algumas dificuldades. Muitas enfermidades no corpo espiritual, elas refletem no corpo de carne. Então, pela prece, pela vontade de fazer o bem, a gente direciona recursos magnéticos. E esses recursos magnéticos, eles são absorvidos pela água. Tá? Mais ou menos como se você tivesse mentalizando coisa boa e a água absorvendo tudo de bom que você está mentalizando. Alguém já ouviu falar sobre Masaru Emoto? Seu Bernardo?
Masaru Emoto, fala, Adalberto. Tem, eu vi até uma exposição dele no metrô da Vila Madalena. É isso mesmo. Masaru Emoto, só pra gente fazer um parênteses, ele já desencarnou, tá? Mas ele fez uma pesquisa, é um japonês, ele fez uma pesquisa de como se comportam, qual é, não é se comportam, é como que a água muda a sua estrutura molecular de acordo com o pensamento e o sentimento da pessoa. Então vamos dar um exemplo. Pensamento de ódio, uma palavra de ódio, uma vibração de ódio, um palavrão. Tudo isso se reflete na água e a molécula da água ela fica horrível. A forma dela fica toda disforme, distorcida, horrível. E muito pelo contrário, um pensamento bom, uma palavra boa, um sentimento de amor, uma música edificante como uma música clássica, ela pode transformar a molécula da água para uma coisa melhor. Tá bom? Vamos lembrar que o nosso corpo é constituído de 70% de água. Então vamos tomar muito cuidado sempre com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, porque automaticamente nós vamos absorver tudo aquilo que a gente pensar, seja coisa boa, seja coisa ruim. Então a água, gente, fluidificada, ela pode ajudar no tratamento das enfermidades do corpo espiritual que são refletidas no corpo físico, tá bom? Então essa foi a finalidade da fluidificação da água que a gente faz nas nossas reuniões presenciais, né? Muitas vezes no Evangelho no Lar a gente faz na nossa própria casa, tá bom? E depois de fluidificada a água, terminando a reunião, o mentor espiritual, ele começa a entrar em prece e pedir recurso para preparar as mediunidades. Mediunidade de Castro, que é um médium sonambúlico, mediunidade de Celina e de Eugênia. Que eu me lembre, elas são psicofônicas. E ao mesmo tempo que ele pede a prece no encerramento, o que está acontecendo com os desencarnados que estão no ambiente? Recebendo os bons recursos da prece para eles serem tratados, desligados do ambiente e seguirem para a continuidade de tratamento. Mundos espirituais, numa colônia, numa cidade espiritual. Então, no preparo da mediunidade, eles explicam o seguinte: tem médium que, de alguma forma, precisa ser preparado para estar pronto para receber a informação do mentor. Muita coisa acontece nesse ínterim, tá? Mas ele explica basicamente o seguinte: a gente tem que ajustar a condição mediúnica do médium para que ele entre na faixa vibratória do mentor espiritual, para que ele consiga captar e perceber o que está sendo produzido na mente do mentor. Então vamos comparar isso como um rádio, tá? Você pega, liga o seu radinho e coloca numa estação de música, aquela faixa ali ela tá tinindo, tá perfeita. Você consegue ouvir a música com nitidez, não tem ruído, não tem chiado, tá uma maravilha. Mas sabe quando a gente liga o rádio, tá numa situação em que tem várias emissoras, várias ondas de rádio ao mesmo tempo chegando pra gente, a mensagem ela chega confusa. A gente não consegue definir qual rádio que é. Qual é aquela emissora? Tá vindo 3, 4, 5 músicas diferentes, tá uma bagunça e ninguém define nada. Então ele estava preparando, né, Clementino, preparando os 3 médiuns que estavam concentrados no mentor para começar a perceber o que estava vindo de informação. Então é o seguinte, gente. Mediunidade de vidência, visão espiritual, mediunidade de audiência, ouvindo as vozes dos espíritos. Onde é que a vidência e a audiência, elas são localizadas nos olhos e nos ouvidos dos encarnados? Não. Porque o médium vidente de olho fechado vai saber o que está acontecendo.
Então, qual é o mecanismo? Ele explica que os olhos e os ouvidos, eles estão para as mediunidades de vidência e de audiência da mesma forma que o óculos está para os olhos e os aparelhos auditivos estão para os ouvidos. Eles são aparelhos complementares. Como é que eu vou explicar? Toda percepção ela é mental. Todos os sentidos, eles pertencem à alma. E ela fixa esses sentidos no corpo carnal. Então a mente, no corpo espiritual, ela se justapõe ao cérebro. Os olhos e os ouvidos são extensões do cérebro. Então o mentor, ele produz uma imagem pela mente, e ele estando ligado aos médiuns pela faixa vibratória, pela faixa fluídica, os médiuns que estiverem ligados a Deus e a Jesus com o mentor, ele vai perceber o pensamento e vai codificar o pensamento. E muitas vezes, pelo recurso da mediunidade, de audiência, ele vai ouvir o que o mentor está falando, e pelo recurso da vidência, ele vai enxergar o mentor espiritual, iluminado, clarinho, e se apresentando para a gente. Então, Clementino orienta os médiuns a entrarem em prece. E os médiuns entrando em prece, André Luiz e a equipe começam a perceber o que está acontecendo ali. Vamos investigar qual é o efeito do pedido do mentor. Então, o mentor, Clementino, pausadamente, falou com voz clara: irmãos, vamos todos entrar em prece para a gente poder sintonizar com os interesses da atividade da noite de hoje. Tem informações que são importantes para todos e eu preciso da ajuda de vocês. Algo do tipo. Então, diante disso, os 3 médiuns ligados ao mentor foram analisados por André Luiz. A Celina, ela registrou as palavras e viu o mentor de uma forma muito clara. Da mesma forma que um professor está explicando para o aluno, está muito próximo, muito claro. É uma ligação assim perfeita. Ela captou com perfeição as informações do mentor. A médium Eugênia. Médium Eugênia, ela tem menos recursos da mediunidade, de vidência e clarividência. Então ela percebeu a presença do mentor e a informação que o mentor passa de uma forma mais intuitiva, como se tivesse vindo pelo pensamento alguma coisa. Como se um intuitivo que não vem, não ouve, ele recebe informação por um pensamento. Tá? Foi um pouco diferente, mas ela estava conectada ao mentor. Castro, ele estava ligado ao mentor, mas ele não percebeu o que o mentor estava falando, porque ele estava ligado a um outro interesse que eu já vou falar. E qual é isso? O que aconteceu? Veio a dúvida. Por que Celina e Castro, que têm as mediunidades de clarividência e clareaudiência, conseguiram ter contato com o mentor? Eugênia já não tinha os mesmos recursos e Castro estava, de alguma forma, vamos dizer assim, alheio à situação, muito embora ele conseguisse ver o mentor com perfeição. Aí foi explicado. Castro não estava interessado na pauta da reunião, na informação que estava para acontecer. Ele estava interessado em aproveitar o recurso mediúnico e as movimentações da reunião para ter contato com a mãe que estava desencarnada e que estava sob os cuidados de mentores que estão ligados à mesma casa. O que ele queria? Contato com a mãe, saber se ela estava bem, informação da mãe. Então, gente, numa situação como essa, é muito normal as pessoas que estão na mesa acabar dispersando o pensamento, tá? Começa a pensar em outras coisas e acaba não focando
e se ligando ao mentor. Então, as informações que são importantes para o conjunto dos médiums poder, de alguma forma, colocar na mesa, instruir o dirigente, acaba ficando truncado. Às vezes vem informação de um médium, às vezes vem uma informação de um outro médium, e muitas vezes o restante dos médiuns que compõem a mesa acabam não participando e, além disso, acabam interferindo negativamente porque estão numa outra faixa vibratória, estão sintonizados com coisas que não tem nada a ver com a reunião. Então Castro, ele ignorava a presença do Clementino, aguardando a presença da mãe. Então ele estava, voltando à questão da antena e da onda, né? Da onda de rádio. Ele estava sintonizado numa outra faixa vibratória que não tinha nada a ver com a produção mental do mentor. Então ele viu o mentor, mas ele não estava, ele estava alheio à informação que estava para ser transmitida. Celina estava concentrada, ligada ao mentor, e ela ouviu a voz do marido desencarnado que se aproximou dela. Mentalmente, ela se comunicou com o marido. Ela renunciou à presença do marido para poder se concentrar no objetivo da reunião. Ela emitiu apenas um pensamento: aguarde que mais tarde nos veremos. Pronto. Então foi a vontade dela em resistir uma situação que não estava programada ou que não era para acontecer, para ela poder contribuir na participação. Então ela ouviu a voz do marido desencarnado, mas ela renunciou a ele, voltando ao trabalho. E voltando todos ao trabalho, todos com o mentor começou a produzir a informação que era para ter sido captada por todos os 3 médiuns. Agora eu vou ler para vocês o finalzinho do capítulo, para que a gente entenda o objetivo desse encontro. Dona Celina rogou licença para notificar que vira surgir no recinto um ribeiro cristalino, em cuja corrente muitos enfermos se banhavam. E Dona Eugênia seguiu-a, explicando que chegara a contemplar um edifício repleto de crianças entoando hinos de louvor a Deus. Agora André Luiz. Registramos semelhantes comunicados com surpresa. Nada víramos ali que pudesse recordar sequer de longe um córrego de águas curativas ou algum pavilhão de serviço à infância. A sala era demasiado estreita para comportar tais cenários. Fitando-me intrigado, Hilário parecia perguntar se as 2 médiuns não estariam sobre o influxo de alguma perturbação momentânea. Assinalando-nos a estranheza, o assistente considerou prestimoso. Aí o instrutor espiritual explicou. Importa não esquecer que ambas se encontram reunidas na faixa magnética de Clementino, fixando as imagens que a mente dele lhes sugere. Viram-lhe os pensamentos relacionados com a obra de amparo aos doentes e com a formação de uma escola que a instituição pretende, em breve, mobilizar no socorro ao próximo. Então, o mentor espiritual ele estava transmitindo uma ideia de uma instrução para os encarnados. Vocês que são médiuns da casa têm condições de poder ajudar os encarnados, né? Então é como se o mentor estivesse dizendo: vamos melhorar aqui as nossas atividades, a gente pode ir além do que a gente está fazendo, ajudar o próximo, né? Amparar os encarnados doentes, né? Construir uma escola, enfim. Esse foi o objetivo da mensagem na reunião, no final da reunião. Ideias elaboradas com atenção geram formas tocadas de movimento, som e cor, perfeitamente perceptíveis por todos aqueles que se encontrem sintonizados na onda em que se expressam. Não podemos olvidar, ou seja, esquecer, não podemos esquecer que há fenômenos de clarividência e clareaudiência que partem da observação ativa dos instrumentos mediúnicos, identificando a existência de pessoas, paisagens e coisas exteriores a eles próprios.
qual acontece na percepção terrestre vulgar. E existem aqueles que decorrem da sugestão que lhes é trazida pelo pensamento criador dos amigos desencarnados ou encarnados. Estímulos esses que a mente de cada médium traduz segundo as possibilidades de que dispõe, favorecendo por isso mesmo as mais díspares interpretações. O que ele está falando aqui? Ele está fazendo uma advertência. Cuidado com a produção mental que chega para você. Porque muitas vezes você, vidente, está vendo o espírito iluminado achando que é o mentor e muitas vezes não é. Ele finaliza assim. Ó, exclamou Hilário, entusiasmado. Temos aí a técnica dos obsessores quando improvisam para suas vítimas variadas impressões alucinatórias. Sim, sim, confirmou o assistente. É isso mesmo. No entanto, evitemos a conversação agora. O trabalho da reunião vai terminar. E assim termina o capítulo. Gente, o que ele quis dizer? Um espírito que se mostra iluminado por um médium vidente, ele pode acreditar realmente que é um mentor espiritual. Mas não que seja necessariamente. Porque o espírito trevoso com conhecimento, ele pode ludibriar um médium de vidência. Ele pode transformar a forma perispiritual dele, apresentando na aparência que ele quer que o médium enxergue. Ele é trevoso e ele se faz de mentor. Ele se passa como mentor e ele ludibria o médium. E se o dirigente de trabalho não estiver atento, ele também acaba sendo passado para trás. Tá? Então, voltamos a falar que a evangelização, a prática do bem, é importante para a mediunidade, para a gente ter uma vida mais equilibrada e principalmente para a gente poder ter condições de sermos instrumentos para auxiliar numa reunião mediúnica. Tá? É fundamental a evangelização, seja qual for a mediunidade, para a gente ter equilíbrio na nossa vida e ter condição de ajudar nas reuniões, né? Contribuindo com o trabalho dos mentores, que muitas vezes não, que muito melhor se organizam do que nós para as reuniões mediúnicas, tá bom? Gente, eu vou pedir para que vocês liguem o microfone e eu quero saber a opinião de vocês, se vocês têm dúvida. Vamos conversar um pouquinho antes da gente encerrar. A Kátia pode ligar o microfone, a Rosana, a Cleiton, Sandra. Esse espaço aqui, gente, é para a gente participar um pouquinho antes da gente finalizar, tá? Eu tô ouvindo o grilo aqui. E olha que eu tô no centro, hein? Oi, Kátia. Mas como é que funciona? Porque, por exemplo, se o médium ele pode ser facilmente enganado, né, nesse caso. Como é que ele vai saber como que ele vai se dar conta disso? Muito bem. Eu vou falar a experiência que eu tenho, tá? O ideal numa reunião mediúnica, Kátia, é você chegar pelo menos uns 15 minutos antes e se ligar em prece ao mentor. Se ligar ao ambiente. Porque quando você faz isso, você já entra em contato e comunhão com o mentor e com as informações que estão prontas para a reunião da noite. Tá? Quando isso acontece, você estando ligado a Deus, a Jesus e ao mentor, é mais difícil você ser ludibriado. Mas isso também não pode acontecer só durante a reunião. É importante o médium ter uma vida equilibrada, uma vida reta de evangelização. Tá? Porque senão, muitas vezes, fica mais difícil para você perceber o que está acontecendo. Tá? Para você ter condições de receber informação fidedigna, é se ligar a Deus e a Jesus, com fé em Deus e Jesus e confiança no mentor, no espírito protetor. Ele quer o melhor de todos nós. Ele vai fazer de tudo para que você se ligue a ele, para que você receba a informação fidedigna, a informação certa. E
essa mediunidade de clarividência, o médium ele só consegue ver o que está acontecendo, assim, né, até o facho de luz que ele consegue enxergar, ou ele consegue, por exemplo, adentrar no campo do sentimento, da história, do que aconteceu, por exemplo, num caso de tratamento, digamos assim, conseguir ver o passado. O que eu sei de questão do passado, o médium que tem condições de enxergar o passado, de ter informações do passado, é uma mediunidade chamada psicometria. Tá? Muitas vezes, pela intuição, médium de intuitivo e mediunidade sonambúlica recebe informação do mentor e consegue, de alguma forma, entender o que aconteceu, por exemplo, lá atrás, durante um tratamento espiritual. O mentor vai passando informação para o dirigente, para o doutrinador, e ele vai contribuindo para o tratamento do desencarnado. Mas, via de regra, o vidente ele enxerga o que está acontecendo no ambiente naquele momento. Ele vê o mundo espiritual da mesma forma que a gente vê. Da mesma forma como a gente enxerga as pessoas, o médium vidente ele enxerga naquela faixa restrita todos os espíritos que estão ali. Seja espírito trevoso, seja espírito iluminado, não importa. Ele vai ter condições de ver tudo, coisa boa e coisa ruim. Todo psicofônico é um médium vidente? Não necessariamente. A vidência ela é um pouco diferente. Porque a vidência, você enxerga o mundo espiritual ali, direto. Na psicofonia, você pode ver algumas coisas, mas elas não são... É uma situação um pouco diferente, Kátia. Como é que eu vou te explicar? O psicofônico, ele pode ter alguns recursos de ver também os espíritos, mas pode ser também que o psicofônico ele tenha também um pouco de recurso de evidência, porque existe uma situação chamada psiquismo. Psiquismo, ela é a soma de todas as experiências que nós temos desde que nos tornamos espíritos. Então, todas as nossas encarnações, as nossas desencarnações, nós temos contato com muitas experiências. Isso vai compondo o psiquismo do espírito. Vai chegar um determinado momento da existência do espírito que ele recebe a mediunidade. E a mediunidade, o que ele vai receber, ela está inerente, ela é de acordo com todas as experiências que a gente teve. Então a gente pode ter psicofonia com um pouquinho de visão espiritual também, mas não significa que seja exatamente a vidência. Tá? Alguns recursos que possibilite você enxergar alguns espíritos, mas que não seja necessariamente vidência. Tá bom? Porque o psicofônico, o psicofônico, Kátia, ele tem uma diferença. O espírito se aproxima do psicofônico como alguém que se debruça numa janela. No médium de vidência já é diferente. Ele apenas enxerga o mundo espiritual de forma restrita, né? Se o médium ele é só vidente, ele contribui de uma outra forma. Mas tem médium vidente que também é psicofônico, tá? Uhum. Na casa antiga que a gente participava, tinha uma médium muito boa, que ela era vidente e era psicofônica também. Legal. Obrigada. Jalene, Jussara. A Jussara tem dúvida, mas ela não quer falar. A Jussara sabe tudo, você não tem noção. Bichinha é conhecimento lascado. Ela não gosta de falar, mas ela, o que você fala aí? Ela comenta aqui. Tá bom. Ela não quer falar aqui. Não tem problema. Gente, alguém mais tem dúvida? A Rosana, a Sandra, o Cleiton, a mamãe, a Adalberto, Miriam. A Miriam desdobrou. Ela falou que desdobrou. Cleiton, quer falar alguma coisa? Quer acrescentar também, gente? Não é só dúvida, não. Muitas vezes a gente não tem dúvida, mas a gente quer acrescentar, passar uma experiência, né? Tranquilo, Júnior. Interessante é que você falou que o
clarividente ele tem que virar para enxergar, mesmo não olhando com os olhos físicos, né? É interessante. Na verdade, assim, toda percepção do clarividente é pela mente, né? O olho é só uma extensão do cérebro, mas a percepção é pela mente. Vamos imaginar o seguinte, quando a gente dorme, né? O olho carnal e o ouvido, eles estão aqui. O espírito se desliga do corpo, ele vai para outros lugares. E quando você retorna para o corpo e você acorda, você tem lembrança de ter conversado com as pessoas, de ter ouvido as pessoas. Você recebe informação enquanto você está desdobrado do corpo físico no momento em que acontece o sono. Então, se você está distante e o corpo de carne está aqui no quarto, dormindo, descansando, como é que você lembra das informações que foram passadas se você está dormindo? Se o corpo de carne está dormindo? É justamente por isso. Você entra em faixa vibratória com outros espíritos que estão em outras regiões, em outros lugares do espaço, e você tem contato pela mente. É pensamento para pensamento. Né? Legal. É mais ou menos o mesmo mecanismo. Maravilha. Quem mais? Se eu ouvir barulho de grilo de novo, eu vou encerrar, hein? Gente, vocês estão bem? Tranquilo. Tá todo mundo bem? Se vocês tiverem Sim, mais tranquilo. dúvidas, se surgir mais dúvida aí no decorrer dos dias, durante a semana, pode chamar no particular, manda mensagem no grupo e na medida do possível a gente vai esclarecendo, tá bom? Podemos encerrar então? Mais uma vez, obrigado a todos pelas participações, pelas contribuições. Aproveitando que já são praticamente 9 horas, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, em agradecimento pela oportunidade da reunião da noite de hoje. Pedindo então para que os mentores verifiquem todos os espíritos necessitados de ajuda que participaram dessa live, ouvindo, recebendo informação que é importante para os seus despertamentos, para que eles sejam então envolvidos numa grande quantidade de amor, de bons recursos, sendo então desligados de nós encarnados, dos nossos ambientes, das nossas casas, e que sejam todos conduzidos pelos mentores em caravanas para a continuidade de tratamento no mundo espiritual. Amém. E que possamos então mentalizar todos os irmãos que necessitam de ajuda, com problemas de saúde, desemprego, os nomes que nós temos colocado nos grupos de prece, as mediunidades, enfim, todos aqueles a quem a gente conhece, que sabe que precisa de ajuda, para que eles recebam também a mesma ajuda na sua saúde, no seu dia a dia, no seu trabalho, com a sua família. E agradecendo então por tudo que estamos recebendo, por tudo que iremos receber, que possamos então dar por encerrado o evangelho da noite de hoje, a live da noite de hoje, e vamos ligar os microfones para a gente se despedir. Gente, beijos e abraços a todos, obrigado mais uma vez pela participação. Boa noite. Obrigada, Júnior. Obrigado a você, Júnior. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Rosana, Sandra, pela sua participação. Muito obrigado, Cleiton. Seu Imagina, Bernardo, obrigada manda a lembrança você. para o Jonathan, seu Bernardo, obrigado. Adalberto, Miriam, Davizinho, Kátia, Rafa, Jamil, Jussara, mamãe. Tchau. Boa noite. Um beijo. Ju, Até obrigado. quinta. Tchau. E Jesus. Tchau, mãe.